A história de Farnese e Vandimion é marcada por diversos momentos de transformação, cada estágio afetando a personagem de uma maneira diferente, mas todos a guiando ao mesmo caminho, o autoconhecimento. E para conhecê-la, vamos passar pelos seus 4 estágios de mudança, examinando os impactos de cada um no desenvolvimento da personagem. E é exatamente isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Então, bora! Nascida em um berço de ouro, Farnese sempre teve tudo o que quis. Riqueza, servos, luxo e tudo o que o dinheiro poderia comprar. Ainda assim, era uma criança completamente vazia e solitária. Isso porque seus pais estavam sempre ocupados demais para dar a atenção que ela tanto desejava. Em certa noite, ao ouvir uma confusão do lado de fora da sua janela, curiosa, ela saiu para ver o que acontecia e se deparou pela primeira vez com uma execução em uma fogueira. Ao receber a tocha de um dos adultos presentes e ser incentivada a jogar na fogueira onde estava a vítima, assim ela fez. E após esse ato, pela primeira vez em sua vida, ela recebia a aprovação que tanto desejava. Mas não era só isso. Ao presenciar aquela alma se retorcendo nas chamas, crescia na personagem um prazer sádico e incontrolável. A partir daquele momento, ela nunca mais seria a mesma. Farnese queimava animais, torturava pessoas, tudo para suprir a sua necessidade de causar dor e sofrimento. Dentre as suas vítimas estava Sérpico, um jovem de idade muito próxima à dela, alguém que ela mesma adota como seu servo particular. Em suas mãos ele era açoitado, humilhado, ferido, tudo para saciar sua sede de sangue. À medida que crescia, ela foi se mostrando uma bela jovem, o que despertaria o interesse de diversos pretendentes. O que seu pai, como bom político que era, já havia previsto e feito planos para casá-la de modo a se beneficiar. Por isso, com 16 anos, foi arranjado um casamento que daria ainda mais poder à família Vandimion. Obviamente, Farnese era totalmente contra essa união forçada, e por isso fugiu de casa na esperança de se ver livre de toda aquela pressão e dos seus próprios demônios interiores. Sérpico, como um bom apaixonado, e também obcecado por ela, saiu à sua procura. Quando finalmente a encontra, Farnese declara o seu interesse no jovem, sugerindo que ele fugisse com ela para outro lugar. Assim, poderiam construir uma vida diferente daquela, o que parece muito mais uma literal fuga desesperada do que uma vontade consciente. E por conta disso, Sérpico, apesar do seu aparente sentimento por ela, recusa sua proposta. Ele a empurra de volta à realidade, o que leva a Lady Farnese a voltar correndo para sua casa. E no frenesi do seu desespero, ela ateia fogo na mansão da família, o que causa a ira do seu pai e o leva a enviar a jovem para o monastério, mesmo que por acaso o seu desejo havia se concretizado, mas não da forma que ela esperava. A essa altura, Farnese era a personificação do caos, perdida e confusa, incendiando e ferindo todos ao seu redor, o que a levou a seu segundo estágio de transformação. Ao chegar no monastério, ela logo foi designada como líder de uma das ordens religiosas mais importantes de Midland, os Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro. Sua liderança era tradicionalmente de uma lady, o que a tornaria perfeita para o papel. Assim, ela começava sua trajetória que a levaria a se tornar uma das maiores inquisidoras que a igreja já havia concebido. Rapidamente, o seu grupo faria centenas de vítimas em seu dever sagrado de purificar a terra da heresia pagã. Dentre tais almas infelizes, eventualmente estaria a própria mãe de Sérpico, condenada à fogueira por ser uma herege. Diante disso, a Farnese pediria ao seu mais fiel servo o impensável. Prove para mim. Prove que ela não é sua mãe. Jure mais uma vez que eu, e somente eu, sou a sua mestra. Aqui e para sempre. A essa altura, Sérpico já estava completamente dependente de Farnese, e por conta disso decide atender o pedido da jovem e ateia fogo na própria mãe, decidindo assim, de maneira totalmente definitiva, seguir sua lady por onde quer que ela fosse, se tornando a sua ferramenta, sem questionar ou hesitar, a sua espada. O caminho que se segue para ambos os leva diretamente a caçar Guts, o espadachim negro, aquele que traria uma era de escuridão ao mundo, e por isso deveria ser eliminado. Ao segui-lo até uma vila próxima onde aparentemente ele havia queimado dezenas de crianças, o que aumentava ainda mais a fúria dos seus perseguidores, eles o encontram completamente ferido e enfraquecido depois de lutar contra Rosine, o que acaba resultando em sua prisão por Farnese e seus soldados. Já no acampamento inimigo, Guts é interrogado e torturado por informações. Pelo menos era essa a desculpa que Farnese usava para chicotear o seu prisioneiro, mas ao contrário do que ela mesma esperava, a cada chicotada Guts não demonstrava dor, ou sequer esboçava reação alguma. Ele apenas ria e zombava daquela religião. Isso enfurecia ainda mais a Farnese. Sem mesmo perceber, aquela fúria se tornaria em excitação. Sua sede de luxúria só aumentava a cada golpe. E isso causava nela uma obsessão e atração que nem mesmo ela entendia. Mas antes que ela pudesse continuar, foi interrompida pelo seu vice-comandante. Enquanto Guts era jogado em sua cela, Farnese se punia pelos seus desejos sombrios em sua tenda. Nesse meio tempo, Guts escapa com a ajuda de Puck
e se esgueira até a cabana da sua torturadora. E lá ele a sequestra como refém, para que assim aumentasse as suas chances de escapar. O que no fim das contas funciona perfeitamente. Assim Guts parte levando em seu cavalo roubado a capitã religiosa que o perseguia por tanto tempo. Em meio à sua fuga, a noite cai e com ela vêm os espíritos que atormentavam o espadachim negro. Farnese então experimenta os horrores que Guts enfrentava todas as noites. Ainda amarrada e em meio à confusão, ela foge para a montaria que a tinha trago até ali, na esperança de fugir. E é aí que uma das cenas mais controversas e lembradas do mangá acontece. O cavalo, possuído por espíritos malignos, tenta estuprar Farnese. Mas Guts se lembra subitamente do que aconteceu com Casca e a salva. Com isso, o sol nasce e os espíritos malignos são afugentados. Entretanto, um ainda se escondia na sombra de Farnese. Ele possuiu seu corpo e fez revelar os seus desejos mais obscuros e sombrios. Ela ataca Guts e monta sobre ele implorando para que ele a partisse ao meio bem lentamente. Pela sua experiência, Guts já sabia que ela estava possessa e por isso não reage agressivamente, apenas pretende a apagar, como tinha feito anteriormente. Mas antes que ele pudesse agir, o sol toca o seu corpo e com ele o espírito é expulso. Ao perceber o que estava prestes a fazer, a Farnese entra em desespero total. Chora, grita, não aceitando que aquilo fosse real. Para ela seria inconcebível que todos aqueles desejos e sentimentos carnais estavam de fato dentro dela. Finalmente, ela é resgatada por Sérpico e continua sua jornada contra o mal, naquele caso contra o Guts. O que levaria aos eventos da Torre da Condenação, em que o pandemônio total tomaria conta do local. Diversos seres malignos aparecem e o próprio Padre Mósgos se transforma em um pseudo-apóstolo. Criaturas demoníacas que quebravam toda a realidade que Farnese acreditava. Aqui, ela percebe que apesar de se enxergar como a guardiã da luz, ela na verdade era apenas a espada das trevas. E isso a fez querer mudar completamente. Após esses eventos, ela se sente ainda mais perdida e percebe que a sua fé não retratava em nada a realidade em que se encontrava. Na verdade, o caminho que respondia aos seus questionamentos era o de Guts, e então ela parte em busca daquele homem amaldiçoado em busca de respostas. Ao encontrá-lo, ela implora para que ele deixe se juntar ao bando em sua jornada, a levando ao seu novo e um dos principais estágios de transformação. Ao entrar no bando de Guts, Farnese logo percebe que ela não era tão importante assim, e principalmente, não era tão útil. Dentre todos os membros, ela era a menos apta para a batalha contra os seres malignos, tirando a Casca, é claro. Tanto que com o passar do tempo, o principal companheiro de batalha do Guts se tornou o Sérpico, seguido da Shirk, com suas habilidades mágicas, e o Isidro contra humanos e seres mais fracos. Quando essa espécie de hierarquia é estabelecida dentro do bando, Farnese acaba se tornando a babá da Casca. Era a única atividade em que ela poderia ajudar de verdade. A Casca estava quebrada e indefesa, assim precisava de cuidados constantes, algo que os outros membros do bando não poderiam dar, principalmente o Guts, já que estava ocupado demais garantindo a sobrevivência de todos. Assim, Farnese assume o papel. Ao contrário do seu antigo eu, uma menina mimada e cheia de exigências, ela humildemente se dá conta da sua insignificância, percebendo que não era tão boa quanto os outros para lutar, e por isso não estava em condições de exigir nada. Ela era menos experiente e mais atrapalhava do que ajudava. Por isso, tomou a proteção da Casca como seu propósito de vida. Ela continuava perdida, mas tinha escolhido por livre e espontânea vontade arriscar sua própria vida por outra pessoa, alguém mais fraco. Durante a sua jornada, o grupo acaba sendo atacado por um bando de trolls, e em meio à confusão, Farnese e Casca vão parar dentro do covil dos monstros, onde dezenas se não centenas de mulheres são mantidas prisioneiras como reprodutoras forçadas para as criaturas. Ao presenciar essa cena horrível, Farnese e Casca são descobertas pelos trolls, que imediatamente partem para atacar as duas. E nesse momento, mesmo sem nenhuma chance real de sucesso, Farnese se coloca à frente, levanta sua adaga e abraça a Casca em um gesto completamente altruísta. Ela havia percebido que por mais que fosse inútil, ela poderia ser o escudo de alguém indefeso, que ela poderia dar significado à sua própria existência. E é exatamente isso que a motiva a lutar. Surpreendentemente, até para ela mesma, ela consegue afastar os monstros por tempo suficiente para que sejam finalmente salvas pelo restante do grupo. Após esses eventos, eles partem para sua terra natal, buscando conseguir um navio que os levasse à ilha de Elfheim, o lar dos elfos onde poderiam teoricamente curar a Casca. Chegando em Vritannis, Farnese decide que precisa ser mais útil do que apenas proteger a Casca, então ela sai para enfrentar o seu passado. Depois de tanto tempo, ela retorna à mansão da família onde encontra seu pai, mãe e irmão. Ao pai, ela pede um navio, que lhe é negado. A mãe pede um conselho, que no fim não seria tão útil. Já o irmão a oferece um acordo. Assim como seu pai havia feito, ele organizaria um casamento arranjado para ganhar aliados e fortalecer o seu nome na sucessão da família. E em troca, ele daria um navio para seus amigos. Ela aceita os termos e assim envia Sérpico para devolver os itens mágicos que haviam sido emprestados. Depois de muita resistência e uma tentativa falha de Sérpico impedir Guts e seu bando de entrar em contato com a Farnese, eles a encontram e questionam sua decisão.
Antes mesmo que ela pudesse justificar, um ataque Kushan começa. E nesse momento de batalha, Farnese luta lado a lado com seus companheiros para enfrentar as criaturas que invadiam o local. Ao finalmente eliminarem todos os monstros, Guts pergunta a ela se aquela seria de fato a sua última parada. Ao que ela percebe que somente ficaria ali por medo e nostalgia, temendo enfrentar o desconhecido da sua própria alma. Com essa epifania, ela conclui que aquele não era mais o seu lugar e decide continuar sua jornada. Ou, em suas próprias palavras, dentro dessa gaiola de pedra. Eu finalmente percebi que isso não é o lugar para o qual desejo retornar. É simplesmente onde, há muito tempo, minha jornada começou. Entender que aquele era apenas o início a levaria a um questionamento lógico. Para onde ir agora? Ela ainda não sabia a resposta, mas tinha certeza que precisava ser mais forte. E por isso, decide aprender mais sobre magia com Shirk. Nesse ponto, ela não queria ser apenas um escudo para os indefesos, ela precisava evoluir, avançando para o seu último estágio de transformação. Durante sua viagem até Elfheim, Farnese continua seu treinamento de magia com a poderosa maga Mirim, Shirk, que a ensina a projetar o seu corpo astral, o que a permite experienciar o mundo de uma maneira completamente diferente, sentindo o poder e a liberdade que somente a magia poderia proporcionar. Em meio aos seus voos espirituais, ela acaba ouvindo uma conversa de Guts em que ele fala sobre o seu relacionamento com Casca, o que a deixa claramente desconcertada e incomodada com tudo aquilo. E então, em um momento que banhava Casca, a própria joga um balde d'água na Farnese, simplesmente porque um pouco de sabão tinha caído no seu olho. Farnese então explode completamente e solta sua raiva e frustração em Casca, perguntando como ela pode ser tão ingrata mesmo depois de Guts arriscar sua vida tantas vezes para salvá-la. E é nesse momento que ela se dá conta que na verdade tem uma certa atração por Guts, que aquele momento enquanto estava possuída não tinha sido apenas sua luxúria levada ao extremo. Ela nutria sentimentos reais por Guts, o que nem mesmo ela estava pronta para aceitar. Mais à frente em suas viagens, eles são atacados por criaturas mágicas, momento em que suas novas habilidades como maga seriam postas à prova. Ela precisaria defender o navio dos ataques sobrenaturais com a barreira dos 4 elementos. Farnese estava cheia de dúvidas e inseguranças, como era de se esperar. Preocupações que somente seriam superadas com as palavras motivadoras de Guts, que concede a ela a missão de protegê-los. É a sua vez. Você é o nosso escudo agora. Tais palavras motivaram profundamente a nova maga, a fazendo cumprir com perfeição seu objetivo. Ao chegar na Ilha dos Elfos, Farnese ganha mais um trabalho importante: resgatar a mente da Casca juntamente com Shirk. Ao adentrar na mente de Casca, elas se deparam com desafios muito maiores do que o esperado, e mais uma vez precisam se superar, unir forças para enfrentar cada obstáculo juntas. E assim, ela se consolida, agora como um membro muito útil e poderoso do grupo, momento em que seu arco de desenvolvimento se encontra, mas com certeza ainda não foi finalizado. Farnese certamente mudou muito após tantos eventos e momentos decisivos. Ela saiu de uma menina mimada, perdida e sádica, alguém que causava o caos em todos ao seu redor, para uma garota comprometida com uma causa que no fundo nem mesmo acreditava. Alguém que atacava os inocentes por puro medo. E então ela muda novamente, para se tornar uma serva, totalmente sem propósito ou utilidade, precisando se esvaziar de si mesma para que assim ela pudesse finalmente se tornar a pessoa que ela realmente era, uma maga com um propósito bem maior do que si mesma, alguém que lutava pelos inocentes. Ela precisou sofrer uma transformação interna para que houvesse uma mudança externa. No fim das contas, ela se transformou no mal que antes combatia quando percebeu que ela era, na verdade, o seu próprio inimigo. O que levanta a pergunta: qual foi o momento em que Farnese se deu conta do seu propósito de vida, de quem ela era de verdade? Mas essa resposta eu quero saber de você. Qual foi o momento mais importante pro arco de desenvolvimento da personagem? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Farnese é uma das personagens mais interessantes e complexas do mangá, e uma das minhas favoritas também. Em Berserk existem muitos outros exemplos excelentes de desenvolvimento de personagem, mas com toda certeza em outras obras também, como por exemplo o Zuko, de Avatar: A Lenda de Aang, que inclusive é um tema que eu quero trazer no canal. Sei que tem muita gente que gosta dessa obra também, então acho que seria interessante. Se quiser conteúdo de Avatar aqui no canal, comenta aí pra eu saber que vocês têm interesse nesse tema também. Mas hoje eu fico por aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo, e se esse for o caso, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção e o seu tempo, principalmente se chegou até aqui, no finzinho do vídeo. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!